5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Será que há esperança para um casamento onde ambas as partes traíram um ao outro, tiveram filhos com esses outros relacionamentos? Será que tudo isso não foi um livramento? Diz a pessoa, né? Será que tudo isso foi livramento, né? Será que tudo isso foi livramento? Será que há esperança para uma situação dessa, gente? Eu diria mais aqui, certo? Eu diria que não foi livramento, eu diria que foi, não tem nada a ver a questão aqui, a pessoa ter escolhido, certo? Ter acontecido essa situação na vida da pessoa, de ambas as partes ter traído uma a outra, ambas as partes ter se relacionado com outras pessoas, terem filhos com outras pessoas. Eu diria que não tem nada a ver com livramento. Nada a ver com livramento, né? O homem carnal, sim. O homem carnal, ele vai sempre defender, muitas vezes o homem carnal vai defender, foi livramento. Foi livramento de Deus, né? Eu ter me separado dessa pessoa, né? Foi livramento de Deus também você ter traído ela. Foi livramento de Deus ambas ter traído uma a outra. Aí eu questiono. Foi livramento de Deus ambas ter traído uma a outra. Foi livramento de Deus ambas terem filhos, né, fora do seu casamento com outras pessoas? Foi livramento de Deus? Ou foi a decisão sua? Ou foi uma decisão sua? Foi uma escolha sua? Quem escolheu trair? Foi Deus? Ou foi você? Quem escolheu, quem fez com que ambas traíssem uma a outra? Foi uma escolha de ambas. Foram ambas que escolheram, certo? Se separarem, foram ambas, né? Quando não são ambas, foram uma das partes, né? Como muitos aqui, uma das partes escolheu o divórcio, né? Enquanto a outra não queria. Uma das partes escolheu o outro caminho, ao invés de lutar pela família, ao invés de conversar, de tentar de novo, né? Ao invés de tentar mudar a situação. Não, foram uma das partes muitas vezes, né? Foram uma das partes que escolheram outro caminho por causa do orgulho, porque não queria pedir perdão, porque não queria tentar resolver a situação de uma outra forma, conversando, não, preferiram pelo caminho mais fácil. Geralmente, as pessoas escolhem o caminho mais fácil. É melhor casar com outra pessoa do que resolver o problema. É melhor ter filho com outras pessoas do que, né, tratar. É melhor o caminho mais fácil. É assim que as pessoas fazem. Então, eu diria aqui que não tem nada a ver com livramento, certo? Porque, como diz a palavra, o que Deus uniu, o homem não separa. Como é que você casa, como é que Deus casa você e você, certo, venha se separar? Foi porque Deus quis a sua separação ou foi você que quis a sua separação? Deus não destrói um casamento. Todo mundo aqui é consciente disso aqui. É consciente disso aqui, que Deus não destrói um casamento para construir outro. Então é livramento de Deus? Como seria livramento de Deus se Deus não destrói relacionamento, se Deus não destrói o relacionamento, certo? De marido e esposa. Deus não destrói o relacionamento de marido e esposa. O esposo e o marido aqui devem se resolver. Mas Deus não vai destruir, certo, o relacionamento aqui de ninguém. Certo? Para dar livramento a ninguém. Vai dar livramento de quê? Se foi, certo? Vai dar livramento em quê aqui? Por qual motivo, certo? Deus separaria um casal? Para dar... Com certeza que para dar livramento não seria, porque aí ele seria contrário àquilo que ele já disse, que o que Deus uniu, o homem não separa. Ele seria contrário, né? Ao que ele disse, que o casamento é até que a morte separe. Ele seria contrário. Se houvesse essa possibilidade dele dizer, não, vou dar um livramento à minha filha, então vou separar ele, né? Vou separar ela e assim eu vou dar o livramento. Né?
Então, meus amados, o que eu vejo aqui? Vejo pessoas, certo? Com um pensamento carnal de que, né? Vejo pessoas com pensamento carnal de que foi livramento. Né? Como em muitos aconselhamentos aí que muitas vezes a pessoa chega lá, não, foi livramento de Deus. Você ter se separado dessa pessoa, essa pessoa ter lhe deixado, essa pessoa ter ido embora com outra pessoa, foi livramento de Deus. Só uma pessoa que não tem temor nenhum a Deus diria tal coisa, aconselharia tal situação a pessoa de dizer que foi livramento de Deus. Porque sabemos nós que Deus não destrói uma família, não destrói um casamento certo? Para levar essa pessoa a construir. Porque se Deus fizesse isso, a Bíblia diz, né? Tem uma passagem na Bíblia que, né? Se Deus fizesse isso, botaria você a cometer um adultério. Quer dizer que Deus daria um livramento a você para levar você para o pecado. Cometeria um pecado para deixar você no pecado. Quem já se viu isso? Deus, certo? Colocaria você numa situação dessa? Não. O homem, sim, é que se coloca numa situação dessa. O homem é que se coloca, certo? Nessa circunstância. O homem é que quer se separar, o homem é que quer se divorciar. Por causa do quê? Da raiva. Né? Por causa da ira, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa de... Existem milhares de situações que faz com que o homem faça isso. De se separar da sua esposa, de trair a sua esposa ou o seu marido, certo? Para se relacionar, porque não querem, certo? Ali conversar, não querem continuar, não querem resolver a situação. E preferem resolver a situação da melhor forma possível, fazendo o quê? Se separando. Fazendo o quê? Casando com outras pessoas, formando outras famílias, né? Que não é da vontade de Deus. E aí? Eu diria aqui, né? Que essa é uma situação de escolha do homem. Tem nada a ver com livramento. Livramento é outra coisa totalmente oposta, certo? A isso aqui. Livramento é outra coisa. Certo? Livramento é outra coisa. Por qual motivo, eu me pergunto, por qual motivo Deus ia livrar você do seu marido? Por qual motivo Deus ia livrar você da sua esposa na questão de casamento? Por qual motivo? Se o que ele uniu não separe. E que, né? Por qual motivo Deus daria esse livramento? Não, Deus pode até dar o livramento se seu marido for violento e Deus não deixar ele lhe bater. Aí sim é um livramento, né? Se seu marido for fazer alguma coisa e ele lá, né, impedir de alguma forma, aí é outra coisa, certo? Agora, né, Deus iria fazer todas essas coisas aqui, para lhe dar o livramento aqui. Agora, por qual motivo Deus lhe daria o livramento de você, de permitir você, né, de permitir a você que se separasse do seu cônjuge? Por qual motivo? Porque aí se ele desse esse tal do livramento que aí que muitos defendem, né, e aconselham e dizem, certo, que é livramento de Deus, por qual motivo se ele estaria indo indo em encontro com a palavra dele, sendo incoerente com a palavra dele? Por qual motivo? Me digam. Olha a situação, gente, né? Tudo isso aqui tem mais a ver com a decisão do homem, escolha do homem. Quem escolhe seguir para outra é o homem. Quem escolhe, certo, viver com outras pessoas é o homem. Certo? É o homem. Tem mais a ver com questão de escolhas do homem do que com livramento, que não tem nada a ver. Ah, será que foi livramento de Deus eu ter me separado do meu esposo, a minha esposa de mim e tal? Livramento de Deus? Não. O homem que criou isso como livramento, foi livramento. O que para Deus não é livramento, o que para Deus é condenável. Pelo contrário, né? O que para o homem seja livramento, para Deus é condenado. Então, logicamente aqui, que é uma questão, a questão aqui não tem nada a ver com livramento. Tem a ver com decisão do homem, com escolhas contrárias à vontade de Deus. Amém? Reflitam bem aí.
Lembrando aqui, gente, que quando as pessoas começam a ter esse pensamento, certo? De que foi livramento de Deus, de que foi não sei o que de Deus, quando elas começam a questionar isso aqui, você vê, é engraçado que muitas dessas pessoas que começam, será que não foi livramento de Deus? Elas começam a achar que realmente chega um ponto que a pessoa começa a achar realmente que foi livramento de Deus. Veja a situação aqui, a pessoa começa a achar que realmente foi livramento de Deus. Chega a um ponto, né, ela está voltando às fábulas. As fábulas, as pessoas estão voltando às fábulas, esqueceram da sã doutrina, estão voltando às fábulas, fazendo com que elas acreditem que realmente, certo, foi, a mente dela vai sendo corrompida, veja a situação, fazendo com que elas acreditem que realmente foi livramento de Deus, a separação delas e tudo mais, né? Existem questões que a gente vai vendo, analisando. E o interessante aqui é que são de pessoas que já estão há não sei quanto tempo lutando, certo? Pela sua restauração, já estão lutando há não sei quanto tempo. E de repente vem com esse pensamento. Você vê que é um pensamento do inimigo. Um pensamento que o inimigo quer plantar na mente dela. O diabo quer plantar na mente dela que realmente foi livramento. Que não há esperança mais. Para vocês terem uma ideia, certo? A pessoa começa a achar que realmente foi livramento e que não há esperança mais para o caso dela. Porque ela começa a acreditar que realmente foi livramento de Deus, então Deus não quer mais aquela pessoa para ela. Então começa a entrar as fábulas, começa a entrar os seus achismos, a pessoa começa, veja que a pessoa vai voltando às fábulas, a sã doutrina vai saindo da mente, vai entrando ali, não existe mais, certo? Olha a situação, gente. E o que é mais interessante é que são pessoas que já estão um bom tempo lutando e de repente voltam às fábulas. Vem todas as fábulas, vem essa ideia na cabeça, vem o inimigo, ele fica ali colocando essas ideias na cabeça da pessoa e a pessoa fica achando que é isso mesmo. Não, foi livramento de Deus. Foi livramento de Deus. Deus realmente não me queria mais com aquela pessoa. Não, Deus realmente, né? Porque houve isso, houve traição, houve abandono, houve aquilo. Ele tem filho de outra pessoa, eu também tenho filho de outra pessoa, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, para nós não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, foi livramento de Deus. Deus realmente me deu um livramento. Olha a situação da pessoa, a que ponto, certo? A pessoa chega e se permite entrar numa situação dessa, certo? Porque muitas vezes escuta vozes das pessoas, ou a voz do diabo, ou a voz, né, das pessoas, né? Ou muitas vezes, por estar lutando há um tempo, começa a ouvir os seus achismos, começa a voltar às fábulas, a própria pessoa começa a voltar às fábulas e achar que realmente aquilo dali foi de Deus. Começa ali a achar que aquilo realmente foi de Deus. E aí começa, gente. E aí começa a pessoa a sair do caminho dela, porque ela começa a duvidar que Deus realmente, né? Que Deus realmente, para Deus não tem mais jeito, que é impossível para Deus, e começa a entrar e vai entrando, vai corrompendo a pessoa. Veja a situação que vai corrompendo e a pessoa vai ficando corrompida. Então veja aí que situação. Então, por isso que é necessário que a gente fique sempre aos pés de Deus, para que a sã doutrina não venha, certo? E tire aquilo da gente, aquilo que já está plantado em nosso coração, certo? Como os grãos que foram plantados no meu caminho, veio o inimigo e tirou, certo? E colocou os espinhos. Então o inimigo está colocando espinhos aqui nas ideias de muita gente aqui. Cuidado, fique atento, certo? Porque você já sabe que isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é do Senhor. Então o inimigo ele fica em derredor procurando a quem dá ouvido a ele, certo? Você também vigie com os seus pensamentos, certo? Porque o seu pensamento também pode destruir a você mesmo. Os seus pensamentos, as suas ideias contrárias à vontade de Deus, pode destruir
a você mesmo. Amém?